não é? Com a camisa não vai ter, né? Mas a nossa camisa é a cor da camisa da seleção, né, Lucas? É amarela, né? Então dá uma passadinha lá para nos abençoar, tá bom? Quero lembrar da cantata no domingo agora, nós temos a nossa cantata. Convide pessoas, né, para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito gostoso, de uma música muito boa, não é? E totalmente voltada para o Senhor. E além da cantata, que junto com a cantata tem encenação da Páscoa, então é algo realmente bacana, né, que você vai poder participar, tá bom? E lembrar também do dia 1º, nosso culto lá na quadra. Convida pessoas, compartilha lá nas redes sociais aquela propaganda lá, aquele folder, né? E chama pessoas para estar com a gente ali na quadra no dia 1º. Nós vamos ter um café da manhã, tá? O pastor vai estar falando disso durante os domingos, e culto de manhã e culto à noite, ok? Convidar o pastor Elias, ele vai trazer uma palavra para vocês. Eu pedi que ele pudesse me ajudar hoje. Ele vai estar aqui. Pastor Elias, que trouxe na reunião de oração uma palavra muito bacana aí, né? De motivação, encorajando a gente a servir ao Senhor e rompendo as barreiras, né, que surgem na nossa vida. E hoje ele vai também falar ao nosso coração. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho. Nós louvamos ao Senhor por esse privilégio de tê-lo aqui, caminhando junto, andando junto conosco. Abençoe também, ó Deus, a sua esposa e os seus filhos, e que o teu Espírito nos ajude a aplicar aquilo que vai ser dito aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados irmãos. Certa vez uma piadinha, né? Para contrair, né? Certa vez um pregador, obrigado, meu. Um pregador, ele tinha sempre o desejo de pregar ao mesmo tempo, né? Os mesmos minutos. E ele levava uma bala no bolso, né? E aí, quando recebia a oportunidade, ele colocava a bala e começava a chupar. Quando terminava a bala, ele dava o amém. Um dia, o paletó dele faltou um botão, né? Ele botou o botão dentro do bolso. Ele botou o botão dentro do bolso e depois pensou que era bala, né? E ele ficou pregando, né? E os irmãos ficaram poucos irmãos, né? Então, às vezes acontece isso, né? Paulo pregou bastante tempo e depois eu né? Caí bem alto, né? Bem alto, de uma altura muito grande. Ele continuou pregando até o raiar da manhã, né? É claro que aconteceu um grande milagre, né? O Tico voltou à vida. Mas nós, não é? Sempre os nossos pregadores dizem: não vou passar da meia-noite. Queremos agradecer ao pastor por esta oportunidade. Nós aprendemos bastante sentados, como eu tenho aprendido aqui e em outros lugares em que a palavra do Senhor tem sido pregada, né? E também, né, ensinamos um pouco, né? Todos nós crentes, né? Mas é muito bom aprender e a gente também passar aquilo que aprendemos para os outros. E quero dizer que muitas coisas que às vezes o pregador passa, ele aprendeu quando era criança também. Então nós vamos neste momento, sem mais delonga, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos
de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Amém? Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Pai, em recebermos o teu evangelho pelos servos do passado, por irmãos em Cristo de nossa época, ó Deus. E podemos passar, ó Pai, para os outros também. Necessitamos sempre da capacidade dada pelo teu Espírito. E ao mesmo tempo, o teu Espírito nos usarmos como instrumento para a honra e glória do nosso Pai. Fala, Senhor, através do teu Espírito, aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos que estão aí na área tecnológica, né? Na área de som, na área de projetor, coloquem em Êxodo 14, de 1 a 16. Amados, não é difícil entendermos o que é ser povo de Deus. Não é difícil entendermos o que é igreja na palavra. Se começarmos a estudar o povo de Israel, a caminhada do povo de Israel do Egito para Canaã, nós vamos olhar para a nossa caminhada como servo de Deus e vamos ver que é mais ou menos igual. Se nós pastores olharmos para a nossa igreja, para a igreja que estamos liderando, ou nós membros, como somos membros agora, observarmos o ministério de Jesus, vamos entender com facilidade o que é a igreja. Então se torna mais fácil de entendermos o nosso cotidiano como povo de Deus e como igreja local. Nós vemos aqui que o povo de Israel tinha saído do Egito. E como sofreu naquele lugar? Todos nós sabemos a história. Sofriam bastante pelas mãos dos egípcios. E quando este povo saiu do Egito, este povo sofria tanto, mas também recebia a força que vinha do Senhor. Mesmo ainda não tendo Moisés na liderança, mas tinha os chefes de família que se reuniam com seus filhos. Então eles saíram dali. Algo apoteótico. Deus permite algo acontecer na vida de Moisés e o levou para outro lugar. Ele foi fugido para outro lugar. E foi com todo o conteúdo que recebeu por parte dos professores egípcios. Como Deus trabalha.
desde os primórdios, desde a criação do mundo, nós vemos que Ele é o Deus dos impossíveis. E como somos limitados diante dessa grandeza de Deus, diante desse poder de Deus. Então ele leva Moisés lá para cuidar de ovelhas, tomar conta de ovelhas não humanas, mas ovelhas mais irracionais. O conteúdo que Moisés tinha de conhecimento não valeu naquele momento para cuidar de ovelhas. Ele aprendeu ali com a jovem que ele casou. E aquele conteúdo que Moisés recebeu no Egito não o preparou para usar no ministério que o Senhor queria para ele. E certo dia Moisés recebe a chamada. O chamado especial. Deus falou com ele que ele seria o indicado, o escolhido. É um escolhido especial, com uma tarefa especial, com uma sublime missão de tirar o seu povo dali. Agora ele, trabalhado por Deus, agora que ele recebe esse chamamento especial, ele já não compactuava tanto com as ideias egípcias. Ele estava ali para combater. Ele estava ali para fazer a diferença. Claro que ele sentiu o peso. Mesmo ele tendo aquele conhecimento intelectual, ele se sentiu tão pequeno, sentiu-se em condições para o exercício de sua missão. E o Senhor fala com ele que Arão estava ao lado dele. Irmãos, desde o princípio, Deus usa as pessoas. Usa homens. Não eram homens diferentes dos de hoje. Eram homens como nós, de carne e osso. Então ele usa Moisés como líder e Arão ao lado dele. É interessante isso, irmãos, que desde lá o Senhor coloca de 2 a 2. Veja bem, vamos passear na Bíblia, nos servos do passado, sempre tinha um companheiro. E como Arão foi importante, irmão Moisés foi importante no ministério de Moisés. E Deus endurece o coração de Faraó. Por quê? Para que o povo de Israel entendesse que ele era Deus. Que o propósito dele, o plano para o povo de Israel, para o seu povo, ia acontecer. Eles teriam que realmente aguardar, crendo na promessa. Vemos que o povo saiu de lá. Eles sempre tinham em mente duas coisas.
quando as coisas se tornavam mais difíceis, eles poderiam voltar ou avançar. Tinham duas escolhas. Uma, voltar e avançar. Como podemos dizer, carne e espírito. E a palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas precisamos nos apegar à segunda parte, deixarmos a primeira. Às vezes se usa muito a primeira. Eu errei, eu pequei porque a carne é fraca. Na segunda parte, o espírito é forte. Irmãos, nós temos, né, uma natureza pecaminosa que nós pensamos só do lado mais fácil. Só o lado mais fácil. A carne é fraca, por isso que eu pequei. Mas nunca disse, o espírito é forte, eu venci por causa disso. O espírito é forte, o espírito é forte, o espírito é forte. Dentro das nossas mentes. Então aquele povo, ele sai do Egito depois de muita batalha, depois das pragas, né, que eles viram com seus próprios olhos. Não precisaram usar a fé. Era muito fácil, diante dessas coisas, ver que algo extraordinário, algo sobrenatural estava acontecendo. Então, quando eles chegaram bem próximo ao Mar Vermelho, eles sempre, quando a situação, a circunstância vinha forte contra eles, voltava o pensamento do Egito, por causa das coisas materiais, às vezes. O irmão já ouviu alguém falar, depois que eu me tornei crente, a coisa piorou. Meu casamento piorou. Já ouviu isto? Ouve? É claro que vai piorar. Porque o diabo é forte. Mas se, né? Então nós vemos aqui, né? Pode acontecer isto. Para a gente, para a pessoa piorar. Vemos aqui que eles sempre queriam retornar para a escravidão. Então eles tinham duas opções: retornar ou avançar para a terra prometida. Por isso, irmãos, que as coisas aqui, né, elas nos prendem um pouco, né? Nos prendem um pouco. As coisas aqui na terra nos prendem um pouco. Então, na realidade, ninguém quer morrer. Todos querem viver, a não ser em situações, né, mais fortes, né? Então, muitas vezes a pessoa, né, quer terminar a vida, quer descansar, né? Mas todos querem viver. Por quê? Nós estamos apegados, aparentes, às coisas que convivemos no dia a dia, né? Então, eles poderiam avançar também em direção à bênção da terra prometida. Mas tinha que encarar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho estava à frente. O que fazer nessa hora? Como iria acontecer o livramento para eles? Se recuassem, iriam encontrar o exército egípcio. Depois de algum tempo, Faraó achou por bem
persegui-los. Avançado, como se um grande mar estava à sua frente. Era um momento de decisão. Era um momento de decisão. Eles tinham que decidir. Eles estavam num beco sem saída. Israel estava acampado diante de Pidiairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Atrás Faraó com seu exército, com 600 carros e 600 capitães sobre eles, e seus cavalos para perseguirem e destruírem o povo de Deus. Irmãos, desde lá, no início, depois do pecado, o povo de Deus começou a ser perseguido. De uma forma ou de outra. E até hoje tem acontecido isso. Alguns países, não. Outros países, mais ou menos. Outros países de maneira forte. Nós temos acompanhado aí, né, os relatos de maneira muito clara de missões mundiais. Quando eu era seminarista, eu passei por muitas perseguições. Eu estava numa cidade, né, com oito mais ou menos membros, a igreja era pequena. Eu estava no segundo ano do seminário. Eu estava pela Convenção Batista Fluminense, pelo Comitê de Evangelismo, naquela época era Departamento de Evangelismo e Missões. Eu estava trabalhando com o pastor, que era o diretor, trabalhando na igreja, que ele tinha a sua igreja, que era uma igreja muito grande, em Nova Friburgo, e eu ajudando na igreja, na outra igreja, que ele estava cuidando dela. E certa vez nós chegamos em um entrocamento com 8 irmãos, mais ou menos, e nós começamos a se reunir. Aí veio um senhor e disse: vocês não vão pregar aí. Não quero que vocês preguem aí. E eu estava com um conferencista na congregação, na igreja. E era o conferencista que ia pregar em praça pública. E eu olhei para ele e disse: meu senhor, você tem algum documento da autoridade da cidade para não pregar aqui? Não, o senhor não vai pregar porque minha casa está ali. Olhei para os irmãos, aqueles 8 irmãos, disse: irmãos, primeiro hino, vamos cantar. E ele ficou lá olhando, né? Cantamos, o conferencista pregou, e ele ficou lá no portão lá. Depois disse: olha, na próxima faz em frente à minha casa. Eu me senti num beco sem saída naquela hora. Os irmãos então sentiram medo. Então nós vemos aqui, né? O povo estava num beco sem saída. Israel estava acampado diante de Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. O beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva. Deus permite. Nós entendemos mais a ação de Deus como estamos bem. Aí a nossa fé não é tanta, principalmente na área financeira, nos nossos estudos. Mas
Mas Deus, às vezes, nos leva ao beco sem saída para trabalhar conosco. Os versículos de 1 a 4a diz assim: diz o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudam o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endureceu o coração de faraó, e eles perseguirá. Deus permite, irmãos. Deus não dá a tentação, mas Ele permite. Nós temos que entender muito isto. O beco sem saída não vem de Deus. Ele permite nas nossas vidas. Ele governa tudo. Nós vemos aí o que aconteceu com Jó. Que beco sem saída que Jó estava. Até os seus amigos atrapalharam, colocaram ele num beco sem saída maior. Só um que ainda foi feliz. Pedro foi colocado num beco sem saída. Jesus falou com ele. Ele disse: eu vou permitir que você passe por isso. Então vemos que Deus permitiu a mudança de local e também que o exército de Faraó o perseguisse. O forte exército, humanamente falando, o perseguisse para destruir o povo de Israel. Então, precisamos saber que às vezes somos levados ao beco de saída. Até Jesus foi levado. Foi tentado. Chegou lá, não teve jeito de sair do inimigo. Dizia assim: não, eu não vou realmente nem ouvir. Mas o quê? O diabo dialogou ali com Jesus, o tentando, né? O beco sem saída é o lugar onde Deus nos prova. Nós somos provados. Quatro a até o 9. Todavia, Êxodo 14. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos nossos escravos? Então o Faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram
quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pirairote e defronte de Baal-Zefron. Deus coloca a prova. Deus nos prova, irmãos. Como Deus nos prova? Prova lá em nosso trabalho, prova até dentro da igreja. Nós somos provados. Eu fico imaginando se nós não fôssemos provados, se tudo fosse bem. Porque às vezes, quando está muito bem, nós relaxamos um pouco. Como vamos exercer a nossa fé? Como ela deve ser exercida se, na realidade, está tudo indo bem? É na prova que realmente, né, vemos a nossa fé crescer, quando somos provados. Então, o beco sem saída é o lugar onde Deus nos prova. O beco sem saída é o lugar onde muitas vezes falhamos com o Senhor. Tomamos algumas decisões erradas que pioram mais ainda. Versículos 10 a 12. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco tirando de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito? Já não lhe tínhamos dito no Egito? Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Como o líder sofre, né? Precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Se o time não vai bem, se o jogador não quer jogar bem, como foi ensinado, quem vai embora é o técnico. Precisamos tomar cuidado com isto. Se a igreja não vai bem, quem é o culpado? Se a empresa não vai bem, quem é o culpado? É sempre que está à frente. Por muitos, são todos não. Moisés é errado. E uma coisa, é interessante que Moisés não falava nenhuma coisa por ele. Ele às vezes ficava dentro dele triste. Chegou a pedir para Deus riscar, um momento pediu para Deus riscar o nome dele do livro. Davi, que ele já estava suportando mais aquela situação, a reclamação, a murmuração. Porque alguns só ficam assim, a começar em mim. Vai voltar para começar. Mas ele olha para começar no outro. Existem igrejas que os jovens são muito brincalhões, né? E começam a dar apelido a esses irmãos. A começar em mim. Você conhece a irmã começar em mim? Porque ela não começa. Ela só quer que os outros comecem. Existe, né? O primeiro ministério meu tinha um líder muito dedicado, mas ele criava um pouquinho de confusão. Tinha hora. Mas era uma bênção. Você tinha que saber lidar com ele. Tinha hora que ele falava, tô nem aí. A igreja quer fazer isso, tô nem aí. Aí então, todo mundo começou a chamar ele tô nem aí. Ainda bem que ele não saiu da igreja, não ficou chateado com aquilo. Eu falei, meu irmão, mas é chato mesmo. Eu falei com ele. Botava a mão no ombro dele. Aqui o irmão tô nem aí. Ele disse, eu tenho que parar com isso, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que estar junto. Mas ele estava.
né? Por causa do ditado, né? Então nós vemos aqui, né? Então Moisés era o homem que recebia, ele só falava o que Deus queria. O beco sem saída é o lugar onde Deus nos ajuda. 13a e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará. O Senhor lutará por vocês tão somente calmamente. Ou calme-se, tão somente acalme-se. Isaías 41, 8, 10. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos, mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, que bênção, irmãos! Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. O povo de Israel era servo dele. E Deus não rejeitou o povo de Israel até ali, ante do Mar Vermelho. Mas o povo estava querendo, muitos queriam voltar, criavam contenda muito grande. Não esqueceram das coisas que ficaram para trás. Então, essas coisas que ficaram para trás cooperaram para muitas vezes eles não caminharem, atrapalhando os outros a caminhar. E Moisés tendo mais trabalho sendo líder. Quando a igreja não caminha, dá mais trabalho ao pastor. Ele se desgasta mais. Estou falando no geral, de igrejas. Moisés foi escolhido para estar à frente do povo ali. Escolhido por quem? Por Deus. Para falar ao povo. Então, Deus fala no beco sem saída. Deus ajuda. Que Deus amoroso, compassivo que temos, né? O beco sem saída é o lugar onde Deus anuncia a ruína dos inimigos egípcios. 13b e 17. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Vocês vão ver a sua vitória. Os inimigos não vão perseguir vocês mais. A frente está difícil. Tem o Mar Vermelho. Mas eu estou profetizando que esses inimigos vocês não vão ver mais. Eles vão ser derrotados. E o meu nome vai ser glorificado por causa de vocês também. No meio de vocês. Por isso, irmãos, que a igreja tem que glorificar sempre o nome do Senhor. E glorificar com o coração aberto, com a alma, não é? Realmente em conexão com Deus. Esperando em Deus. Eu gosto muito do texto quando Davi diz, né? Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiz seu santo nome. Porque certa vez ele perguntou: ó minha alma, ele olhou para dentro dele e disse: ó minha alma, por que estás abatida, minha alma? Por que está triste, minha alma? Espera em Deus. A vitória virá. Vemos à frente do Mar Vermelho. Era um momento de decisão e não hora de oração. Há pessoas que oram muito, aparentemente, mas não agem. Então a oração não tem valor nenhum.
Oração vem acompanhada de ação. A oração é muito importante, por isso que orai sem cessar, mas orando com o coração contrito para agir, fazer a parte daquele que a pessoa que está orando, fazer a parte dela, porque Deus faz do outro lado, Ele promete e cumpre. É muito fácil a gente falar sobre as promessas de Deus, mas quando se trata da nossa ação para adquirir essa promessa, às vezes nós esquecemos dessa parte. Tem muitos irmãos que esquecem essa parte, no meio do povo de Deus. Principalmente algumas igrejas que são pregadas em demasia, né? Só essa parte. Não tem problema. Não preciso fazer nada. O 15 diz assim: por isso disse Deus a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estende a mão sobre o mar. E as orações se dividiram, e as águas se dividiram, para que os israelitas atravessassem em terra seca. Vocês não podem ficar parados. Moisés, você tem que fazer alguma coisa. Irmão, sempre o pastor que, né? Toda igreja. Sempre o pastor que, né? Que ele dá essa, né? Dá sempre essa ditada. Já aconteceu vezes, às vezes, isso daí não é com o seu pastor, não. Não é só comigo, não. Aconteceu com vários. De eu chegar ao telefone e dizer, eu estou saindo. Muito difícil. Eu ponho o telefone no gancho, como se Deus dissesse, você ainda tem algo para fazer aí. Isso acontece com pastores, né? Vê a situação muito difícil. Né? E às vezes ele chega, mas o Senhor diz, diga esse povo para andar. Diz esse povo para caminhar. Esse povo está clamando a mim, mas eles têm que caminhar. Não é só clamar, não. Eles têm que agir. Eles têm que fazer a sua parte. Eu já prometi que eles chegariam em Canaã porque eles estão duvidando da minha promessa. Eles afirmam confiar em mim. Eu estou dizendo que eu ajudo esse povo. Eu estou dizendo, através de Moisés, acalme, toma direção. Por que esse povo está sendo rebelde? A nuvem lá acompanhando, né? Levando o caminho, a luz, né? Até nisso é bem simbólico, né? Jesus é a luz que nos guia, né? Então, vemos aí, né? Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Irmãos, como Deus age. Poucas vezes ele falou assim, vocês vão, sem saber para onde vai. Creio que poucas vezes, com Abraão é bem nítido isso, né? Você vai sair daí. Você vai ser uma bênção. Mas não vou dizer agora para você onde vai. Você vai caminhando. Já com Noé, ele diz todos os detalhes. Com Moisés, ele sempre dizia todos os detalhes. Moisés é ser humano. Tinha hora que... Né? Aí o Senhor, né? Chamava ele, né? Ele ia estar com o Senhor. Ele sabia que ali está a resposta, né? Então, ele tinha o instrumento na mão. O mais alto grau de fé, confiar em Deus de tal maneira que chegamos a crer nas aparentes possibilidades. Nunca, jamais descrentes dele. Certa vez, né, o Valdomiro Mota, ele escreve no livro dele, eu gostei muito do livro pequenininho, mas né, tem algumas lições, ele conta muito, ele ilustra muitos casos de ministério dele,
no campo missionário com igrejas difíceis, né? Ele disse, no ministério dele, ele disse que certa vez um homem chegou para ele e disse: pastor, minha casa, ele era carvoeiro, minha casa, pastor, está sendo penhorada, eu estou em dívida, minha vida está terrível, não está prosperando. E ele olhou para o irmão: irmão, você tem sido fiel para com Deus? O irmão disse: não tenho sido fiel para com Deus. Aí ele foi para casa naquele dia e disse: olha, minha esposa, a esposa não era crente, aí ele falou: olha, minha esposa, a partir de hoje eu vou ser fiel a Deus com os meus bens. Então nós vamos comer piorzinho um pouquinho. E a esposa ficou uma arara com ele. E a esposa, ruim, né? A esposa mandou chamar logo o pastor Valdomiro. E a esposa está comendo na casa dele. Na casa do irmão lá. E o pastor Valdomiro chegou, ela botou os garfos e as colheres, tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. E botou aquela panela de água, um pouco de macarrão na mesa. O pastor comeu, né? O pastor comeu macarrão ali. E ela olhou para o pastor raivosa e disse: ué, pastor, sua esposa acabou de comer? Come mais, pastor. Nós estamos comendo isso porque você falou, o senhor falou sobre, né, sobre bens, sobre fidelidade nas finanças para com a igreja lá, e o meu esposo aqui tomou essa atitude. E a nossa casa está para ser penhorada, vamos perder tudo, pastor. O pastor disse: não quero mais não, irmão. Eu agradeço, eu não quero mais não, fulano de tal. Eu agradeço. Não demorou a outra semana, aquela mulher tomou uma atitude, viu a mão de Deus agindo. O senhor chegou lá e ofereceu muito mais do que a sua casa penhorada a ele. E aquela mulher, ela tomou uma atitude de servir a Deus assim como o esposo dela queria servir. É o da fidelidade. Então, ele estava num beco sem saída. Eu estou num beco sem saída. Ela falou: nós estamos comendo isso porque estamos num beco sem saída. Não temos pouco dinheiro, ou tem dia que não tem meses que não tem o dinheiro para comer. Então, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho é um momento de determinação, tomar decisão, né? A travessia do Mar Vermelho é um momento de perseverança. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho, para que assim que eu vá, eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unanimemente pela fé evangélica. Vocês fiquem firmes, perseverança, mesmo, né, quando estiverem em momentos difíceis, em circunstâncias difíceis. Não fiquem parados, fiquem firmes, continuando a caminhada. A travessia do Mar Vermelho é um momento de ação. A travessia do Mar Vermelho é um momento da dependência de Deus. Salmo 62, 1 e 2 diz assim: Salmo 62, 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, que é a minha torre segura, jamais serei abalado. Quando então tudo parecia perdido, Deus interferiu e pela fé passaram o Mar Vermelho como em terra seca. Hebreus 11, 22, né? Israel passou e o exército de Faraó foi destruído pelas águas do grande mar. Concluindo, em uma batalha sangrenta, bem sangrenta, um soldado ficou ferido, e muito ferido, e ele sentindo dores de portado por causa daquele ferimento, ele é levado para um hospital. E o médico lá disse ao soldado:
você não poderá correr, nem mesmo marchar e andar. Então ele disse: doutor, as dores estão fortes. Eu ficarei na cama por todo o tempo da minha vida. Eu quero morrer. Deixe-me morrer, doutor. Mate-me, doutor. Eu quero morrer. O médico respondeu: eu não posso atender o seu pedido, meu jovem. Eu preciso curar os seus ferimentos. Mas você vai ficar realmente sem correr, sem andar. Mas você pode fazer isto. Você pode fazer isso. Ele pode, não é? Você escreve uma carta ao rei. Ele pode atender o seu pedido. Escreve uma carta a ele. E orientou o jovem. E o jovem começou a escrever rapidamente, em instante. Escreveu uma carta ao rei. E o mensageiro a levou às mãos do rei. E o rei leu aquela carta. Choraram amargamente. Sentindo o sofrimento daquele jovem, a situação daquele jovem. E de repente, ele apanhou uma folha bem maior que aquela folha em que o jovem escreveu a sua carta. Colocou naquela folha com letras bem grandes e garrafais e grifadas: o Deus precisa de ti, o teu rei precisa de ti. O teu rei precisa de ti. E ele sentiu ânimo, ele sentiu encorajado a continuar vivendo. Ele sentiu encorajado a prosseguir, mesmo deitado numa cama, continuando a ser fiel ao seu rei, continuando a ser soldado, aguerrido. Às vezes, alguns que estão aqui estão no beco sem saída. Problema no lar, às vezes um problema que está afetando até com um membro do trabalho, está no beco sem saída. Alguns podem estar esfriando a sua fé, a olhar circunstâncias ao seu redor, sente que é impossível, quer tomar alguma decisão que não é aquela decisão que Deus quer para a sua vida. Muitas vezes com vontade de deixar a igreja que ama, que a ama. No lar, muitas vezes está achando que só a separação vai resolver. Se alguém aqui estiver parando na vida cristã, se afastando de onde ele pode mais servir ao Senhor, se dedicar mais ao Senhor, aprender mais, porque subida ensinado através da mensagem que tem sido aqui, através de outras mensagens que ouvimos por irmãos, sempre as mensagens nos levam a entender que precisamos correr. É a urgência. Não podemos parar. A igreja precisa desenvolver. A igreja precisa ser aguerrida. Já pensou todos aguerridos? Se juntando aqueles que já estão aguerridos? Não fique parado. Seja determinado.
Toma a decisão correta, seja perseverante. Haja, não fique só orando. Esteja sob a dependência de Deus. O salmista Davi, né, no Salmo 12, 1 e 2, disse: levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o socorro? Ele mesmo responde. Que bênção, né? Confiança Davi tinha em Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo passando, né, por momentos de becos e saídas terríveis. Às vezes por causa do problema do pecado, às vezes por causa da missão para a qual ele foi escolhido. Eu sirvo o Deus dos impossíveis. Não é possível para mim sair deste momento, dessa circunstância sozinho. Deus continua do meio do seu povo e em meio às pressões do inimigo para nos fazer retornar da escravidão, o Senhor ordena: corra, corra, não é tempo de parar, prossiga e seja mais que vencedor. Avance, siga em avante a vitória do Senhor. O Senhor fala conosco através da mensagem que ouvimos, através da orientação pastoral. Os irmãos pensam que algumas pessoas, pastor mesmo, algumas pessoas não chegam ao crescimento sem dar ouvido àqueles que ensinaram nas igrejas, principalmente o líder. Os irmãos. E como nós temos líderes abençoados em nosso meio batista. Homens compromissados com a palavra. Está dizendo com suas mensagens: corra, é urgente, as coisas estão acontecendo, o inimigo está trabalhando. Estão querendo nos colocar num beco de saída que não podemos sair, aprisionados. O inimigo é assim. É preciso correr. É preciso correr. Irmãos, a corrida humana, né, nas Olimpíadas, só um que ganha o prêmio. Mas a corrida para alcançar a coroa, quem essa coroa. Aquele irmão simplesinho, chinelo, não tem um sapato para comprar, aquele sapato de R$ 2.000, aquele irmão que anda a pé, aquele irmão que tem um carrão. Fazendo bonitinho, né? Acompanhei, né? Então, às vezes ele puxava a orelha. Como eu agradeço. Então, realmente, sempre, né, é maravilhoso. Então, todos têm a missão de líder. Realmente, assim como Moisés, em muitos momentos, se encontra uma terrível dificuldade. Mas graças a Deus, e como ele prega para a sua igreja correr, para se desenvolver, alguns irmãos também têm hora que ajuda ele a correr. Oh, que bênção! Esses irmãos são bênçãos, seja uma bênção também para a vida dos seus líderes. Não só aquele que está à frente de todo, mas aquele que está no seu ministério.
Seja uma bênção para ele. Encoraje. Não tira a coragem dele, não. Vá com ele, encoraje. Vamos avançar, vamos caminhar. A situação está ruim, vamos caminhar. Eu vou caminhar com você. Vou caminhar lado a lado com você. Nós vamos estar juntos. E o crente maravilhoso, ele não vai achar que ele vai ficar para trás. Ele vai perder a autoridade como líder. Ele vai ganhar um companheiro, uma companheira, para fazer um trabalho melhor. Assim é a vida, né? Ministerial. Né? Sempre caminhando. Sempre atendendo, né? Ao apelo do líder. Ele tem uma visão maior da igreja. Deus abençoe as nossas vidas. Não ficamos no beco de saída. Sejamos encorajados a sair dele pelo caminho certo. Oremos. Eterno Deus, Pai bendito, como somos gratos a Ti, pela libertação que nos destes, ó Pai, através do Teu Filho amado, derramando o Seu sangue precioso na cruz do Calvário. Ó Senhor, quantas vezes nos metemos em becos sem saída, porque tomamos, ó Deus, uma direção que não é a Tua direção. Outras vezes Tu nos coloca para provarmos, Senhor. Mas que sempre sejamos dependentes de Ti. Sempre estejamos interessados em viver a Tua vontade. Aprendendo, ó Deus, com os líderes, aprendendo, ó Deus, com os irmãos que estão ao nosso lado, que querem crescer, que querem avançar. E caminhamos com Ele, ó Pai, com eles, porque juntos vamos receber a coroa incorruptível na eternidade, ó Pai. Essa deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso alvo, Senhor. Porque Tu prometes e vai cumprir aqueles que estão correndo, aqueles que estão marchando como bons soldados Teus, Senhor. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Continue, ó Deus, derramando bênçãos preciosas, ricas bênçãos na vida de cada um desta igreja, nas nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos, amém. Obrigado, pastor Elias. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite e encorajar você a estar domingo aqui pela manhã, para juntos adorarmos ao Senhor. Encorajar você amanhã, se puder dar uma passadinha lá para dar uma força à nossa seleção, né? E agora, ali na estante aqui no gabinete, tem acho que uns 5 ou 6 troféus que essa igreja já ganhou de futebol, né, Lúcia? Nós somos, não sei se é tudo futebol, acho que não, né? Mas tem lá, não sei se é de espada bíblica, o que foi, né? Mas eu falei, tem de criança também. Eu falei para o Lucas, tem que encher essa estante, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite. Leve-nos para casa na Tua presença e nos dê um restante de semana, um feriado próspero e abençoado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado. Deseja a paz de Jesus. Pastor Elias, essa água é sua. O pastor vai precisar.